Muito obrigada pela sua paciência. Hoje eu vim falar sobre um desfile de moda maligno, satânico, que está acontecendo por aí ao redor do mundo e parece que esse não foi o único, né? Não é o primeiro nem o último. Eu estou completamente assustada como o reino das trevas tem avançado enquanto o reino da luz está perdendo espaço. Nós acabamos de perder 2 canais cristãos que levavam a mensagem do fim, verdadeiros atalaias que falavam a verdade contra o sistema, que são os canais M. Sanches, um canal maravilhoso, e eis que venho sem demora. Eu já chorei muito por causa disso. E eu faço backup de todos os meus vídeos, e se você tem um canal aqui, eu te aconselho a fazer o mesmo. Compra um pendrive, ou CD, ou uma memória aí externa, faça alguma coisa para salvar os seus vídeos. Eu sei que muitos canais já falaram sobre esses desfiles, mas talvez você que está aqui não tenha tido essa oportunidade de ver essas coisas. Antes isso era muito escondido, muito secreto. Hoje não, é às claras mesmo, é escancarado. Esse tipo de desfile, ele ridiculariza a fé das pessoas. As mulheres se vestem mais parecendo uma sacerdotisa de missa negra. Bom, eu creio que chegou o tempo da blasfêmia, né? Da apostasia, e tem o apoio da maior arquidiocese dos Estados Unidos. Então é feito nos Estados Unidos com os atores e atrizes de lá, e o Vaticano assume qualquer risco com relação às polêmicas, etc. Foi feito na presença de vários membros da seita satânica Cientologia, né? E para mim esse desfile Met Gala não representa Cristo, não contribui com a fé de ninguém, não respeita o que é sagrado para ninguém, tá? Mas as pessoas defendem aí porque dizem que isso é a arte. Então vamos começar. Bom, eu não vou saber o nome de todos os artistas porque não é uma coisa que me interessa, tá? Mas daqueles que eu souber, eu vou falar. Essa mocinha aí, que está com esse cabelo curto como um homem, ela está representando o anjo caído, Lúcifer. Já esse daqui está representando Jesus Cristo, que interessante, né? Com esse emblema aí de sociedades secretas. Talvez representando a linhagem sanguínea do Santo Graal, porque dizem que ele, né, casou com Maria Madalena e deixou 2 filhos e etc e tal. Esses filhos governam o mundo. Sarah Jessica Parker, ela está representando o Sagrado Coração de Jesus com toda a idolatria possível na sua cabeça com imagens de escultura. Já essa moça, também representando o Sagrado Coração de Jesus, ressaltando a sua dor e sofrimento, porque na verdade ele não recebeu espada nenhuma no coração, mas fazer o quê? Já essa mulher está grávida, com essa barrigona aí, demonstrando que gestar é algo sagrado, mas tem na cabeça uma coroa. Aliás, várias delas têm essa coroa com esses raios saindo, que lembra a Estátua da Liberdade, ou a deusa Istar. Jennifer Lopes, com a cruz templária no peito, né, que representa a sociedade secreta, aquela mesma que descobriu o Brasil. Agora nós temos essa atriz aí, nessa roupa de teia, de cadeia, sabe-se lá o que significa isso. Talvez representa nós, né? Presos nessa Matrix. Temos essa atriz, que eu não sei pronunciar o nome dela, acho que é Nick Minor, que mais parece uma vampira canibal banhada de sangue. Até o cabelo dela parece que está emplastado e seco naquele monte de sangue. Essa outra que eu já comentei sobre ela, grávida, que está com uma luvas que a mão dela mais parece uma garra de animal. Temos também a Madonna, que mais parece uma sacerdotisa negra, né, de uma missa maligna de sacrifícios.
Agora nós temos aí a cantora Rihanna, que mais parece uma papisa pornô, com os seios de fora, as pernas de fora, banhada na pedraria, cheia de simbolismo aí nos seus colares, né? E com esse chapéu boca de peixe que representa aquele deus, esqueci o nome, aquele deus que tem a cabeça de peixe, um daqueles deuses do sol. Aí estão vários Jesus, né? Que nós sabemos muito bem que ele não tem essa aparência agradável, ele era sem beleza nenhuma, nenhuma formosura e não tem essa cara de homens que comem muito algodão doce. Isso está muito mais para a face do anticristo, o antimessias. Essa é a Paquita Illuminati, Katy Perry, vestida de a grande prostituta do Apocalipse, né? Com esse olho que tudo vê, que é um simbolismo fortíssimo dos Illuminatis. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar sobre essa atriz aí é essa máscara nos olhos, que é o olho da coruja, que tem também na moeda do dólar, né? Muito, muito suspeito. Agora nós temos esse fantoche Illuminati, que eu não sei se é cantor, se é ator, não faço ideia, fazendo o número 666 com as mãos e homenageando o pai dele, né? Que tá lá preso nas pirâmides do Egito, mas mesmo de lá controla todo mundo. Ó o zoião dentro da pirâmide. Essas moças representando as 10 virgens ou as 7 igrejas do Apocalipse que já estão mais do que prostituídas. Essa mulher vestida de padre, esse casal desrespeitando a castidade católica, né? Como um casal casado, padre e esposa, com esse vestido aí que tem uma cara de um monstro na frente, não sei dizer o que é. E esta mulher vestida da dualidade, o bem e o mal, o equilíbrio, eles acham isso muito bom, né? Debaixo do sol, esse equilíbrio bem e mal, onde o bem se ferra e o mal apronta. E agora nós temos aí, o povão que organizou o evento nesse ambiente satânico, né? Tem que arrotar bastante caviar para dizer que o inimigo tem esse dinheiro, toda essa fama toda, esse status todo para oferecer. Não tem não, amigo, ele tá falido, ele não tem nada. Ah, essa mulher com o vestido de Néfilins, né? Aqueles gigantes, os deuses gregos, semideuses, né? Que matavam as pessoas e que tinham filho com as mulheres humanas e eram considerados homens de renome. Bom, esse é só um exemplo de desfiles de moda que tem acontecido por aí. Tem acontecido outros dentro de igrejas evangélicas na Europa. Tem outros totalmente satânicos mesmo. E eu acho que a coisa tá ficando escancarada, né? Estão esfregando na nossa cara. Olá, gente linda que me assiste, vocês pediram e eu vou falar um pouquinho sobre a tiara, o turbante da Juliana Paz, da Pombagira, que tá fazendo maior sucesso aí na novela, no horário nobre da rede de televisão, Rede Globo de Esgoto. Muito bem. Eu tenho duas, tá? Uma não existe não, uma existe só no celular, naquele negócio de editar, né? E aí eu queria uma tiara que combinasse com a minha roupa, ou uma florzinha, ou qualquer coisa que tivesse pra cabeça. E o meu celular tinha essa opção. Então essa eu tenho, só que não existe, né? É um Photoshop aí no celular. E eu tenho essa que é de verdade, que é um tecido, como vocês podem ver. E tem aqui um nozinho, olha. Tá vendo? E aqui também tem uma costura.
Muito bem, eu vou contar uma história para vocês. Há muito tempo, o povo de Israel abandonou o Senhor nos seus caminhos e ele contou uma historinha. Olha, você foi abandonada pela sua mãe assim que você nasceu. Te jogou lá no deserto, não tirou o seu sangue, não te lavou com sal, não cortou nem seu cordão umbilical. Ninguém queria você. Eu passei e te vi lá sofrendo, agonizando, peguei você, coloquei você na minha casa, te vesti de linho fino, de seda, te dei pedras preciosas, colares, te dei farinha, mel, azeite, te tratei como uma rainha e você virou uma linda mulher. Pois é, então eu casei com você e o que você fez? Saiu com tudo quanto é tipo de homem, você sacrificou os nossos filhos aí para os deuses estranhos. Você não tem vergonha, Israel. Olha o que você fez comigo. Ai, o que ele colocou na cabeça dela? Vamos ver aqui, ó, Ezequiel 16. Eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapatos do melhor couro, um turbante de linho e uma capa de seda. Papai do céu deu para a mulher, que significa uma igreja pura, santa, o povo dele, um turbante para a cabeça. Então quem vem primeiro nessa história? O povo de Israel, o desejo de Deus de salvar um povo escolhido? Ou a tiara da pombagira da Juliana Paz? Sabe, existe muita superstição religiosa que a gente anda seguindo ultimamente, porque tem camisas aí com estampas totalmente satânicas, nós temos tênis, nós temos marca de celular. Gente, essa maçãzinha foi do pecado, né? Que a Eva mordeu. Aliás, não coma mais maçã, porque é uma fruta muito amaldiçoada, pode dar legalidade para um espírito maligno incorporar você, ou daqui a pouco você vai estar girando que nem a pomba. Não, né, gente? Vamos pensar um pouquinho. Para uma possessão demoníaca acontecer, você tem que dar muita legalidade, você tem que ter muitos pecados encobertos e até expostos, você tem que ter uma vida de pecado. Não é assim o servo de Deus, ele ter permissão para poder estragar a sua vida por causa de um paninho na sua cabeça. É claro que não. Isso também é falta de conhecer a palavra, né? Porque se a gente soubesse da palavra, tem tiara, né? Tem esses turbantes, né? Quem vem primeiro. Isso é falta de um pouquinho de estudo, né? De compreensão das escrituras sagradas. Priscila, então você me aconselha eu ir agora numa loja comprar a tiara da Juliana Paz, usar para tudo quanto é lado? Não, né? Porque aquela com certeza está dedicada. Agora, um pano que você fez, uma tiara velha sua, não tem mal nenhum, né, gente? Eu não tenho culpa se a pomba gira, é a maior invejosa. O diabo é assim. Deus faz as coisas, eles vão lá e copiam. Tudo que é sagrado, tudo que é santo, tudo que está na palavra, um presente que ele deu para sua esposa, vem o diabo e dá para a esposa dele também, né? Mas a inveja mata, tome cuidado para não se contaminar. Mas a inveja mata. Essa é a minha humilde opinião. Você não é obrigada a concordar? Meu Pai do céu, vejam isso. Globo mostra Satanás vencendo Jesus em desfile de carnaval e sofre críticas. Canal do diabo. Bom, domingo, de madrugada, 3 de março, se apresentou, o último a se apresentar foi a Escola de Samba Gaviões da Fiel, de São Paulo. A música que eles colocaram é uma nova versão de A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente, aonde tinham demônios brigando com Deus. E isso daí, olha que lindo! O diabo pega Cristo, arrasta, lincha, pisa, cospe. E a Rede Globo gargalhando, achando espetacular. E eles disfarçam isso, falando muito desse sacerdote aí, soltando essa fumacinha. Esse politicamente incorreto com relação ao cigarro, tabaco, não compromete, não? Agora Satanás está com um tridente ameaçando enfiar no peito de Cristo, vários demônios correndo ao redor. E a Globo Lixo fazendo o quê? Gargalhando. Esse samba vale uma nota um pouco, muito maior do que 6. Fechou. Exato. Uau!
Uau, esse samba merece uma nota muito maior do que 6. Querem apostar que depois dessa ainda ganham um carnaval? Eu não duvido. E pior, eles vão dizer que isso daí não é Cristo. É um santo ali, um Santo Antão, um monge do Egito. Engraçado que ele tem coroa de espinhos, né? Ele tem aquela tanguinha, porque arrancaram as vestes para tirarem a sorte. Qualquer semelhança? Mera coincidência. Fica parecendo que é a imagem de Cristo ali, e não é. Mas não é. Fica parecendo que é a imagem de Cristo ali, e não é. Mas não é. Escreva aqui embaixo o que você pensa sobre isso. A Globo Lixo merece a sua audiência? Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho sobre o Halloween, mas não vou falar o que todo mundo fala, o seu simbolismo e ppp e papapá. Vou te dar 10 conselhos para você fazer no dia do aniversário do Satanás. Bom, não é bem o dia do aniversário dele, né? É o dia em que ele partiu de uma dessa para uma bem pior. Lembre-se que o satanismo investe tudo, né? Em vez de celebrar a vida, celebra a morte, essas coisas. Então, o dia do nascimento do Deus Sol, o Baal, o Nimrod, chame do nome que quiser, foi dia 25 de dezembro, ok? Então, eles comemoram a morte como sendo o dia principal e não o nascimento. Lembre-se que esses conselhos são para o dia 31 de outubro, dia 1º, que é o dia de Todos os Santos, e dia 2 de novembro, que é o dia dos finados. Então, são 3 dias aí para você fazer algumas coisas. Conselho número 1, não acenda velas, lanternas, incensos, se tiver cristais, tira isso tudo para fora. Lembre-se, gente, os mundos estão assim, ó, paralelos, quase se encontrando. O mundo espiritual do natural é uma ponte. Esse dia é uma ponte. E se você é uma pessoa sensitiva, você já começa a sentir uma energia ruim. Eu tô assim desde ontem, já tô sentindo um clima pesado, entende? E lembre-se também que existem velas muito, muito caras, que são feitas com gordura de crianças sacrificadas, né? Todas as velas serão acesas, espero que não acabe a luz. Ó, Senhor, obrigada. Conselho número 2. Não se encha de doces, de açúcares. Por quê? Porque não faz bem, né? E outra que você vai estar se assemelhando ao que eles estão fazendo. Então, não faz, né? Não vai morrer, ficar um pouquinho sem açúcar e nem encher a cara de chocolate, essas coisas. Evite isso, tá bom? É só para não comemorar junto com eles de uma forma diferente, mas fazendo o que eles fazem. Conselho número 3. Não leia contos de fada, folclore, magia, Harry Potter. Gente, quando aconteceu algo espiritual aqui dentro, eu falei, vocês vão levar lá para fora tudo que é espiritual e vão queimar. Gente, o que tinha de livro de bruxaria, isso não é inocente, tá? Isso serve para abrir portais, tem palavras que são realmente usadas dentro do satanismo, que é lindo, né, cheio de borboletinhas e cores, mas é satanismo sim, com bastante melzinho para a gente poder achar que aquilo é sem maldade, mas tem maldade sim. E olha a coincidência, dia 31 de outubro é dia do Saci Pererê, do folclore brasileiro. Nada é à toa, né? Conselho número 4, celebre a vida. Se tiver alguém fazendo aniversário, faça um bolo mesmo. Não tente aquelas mãos de porcaria, né? Depois dos parabéns, mas celebre a vida, já que eles estão celebrando a morte. Eles celebram tanto a morte, que eles celebram o dia das bruxas, e muitas bruxas não eram bruxas coisa nenhuma, eram cristãos verdadeiros, tá? Acendiam a fogueira aí no tempo da Inquisição, e eles celebram a morte dos verdadeiros cristãos também. É tudo junto e misturado aí. Então celebre a vida, encha a sua casa de vida, de energia, de alegria. Conselho número 5, não veja filme de terror. Gente, o filme de terror, ele é tão satânico, ele é tão dedicado, que ele já entra carregado na sua casa. E o que ele gera em você, aquela energia do medo, aquilo é suprimento demoníaco, tá? Abre grandes portais. Então, não assista nada de filme de terror. Botei um vídeo ali agora sobre Halloween. Quando eu vi que o troço era terror, já tirei, tá? Porque isso gera na gente aí um campo eletromagnético que pode ser facilitado aí a entrada dos demônios. 6. Cuide das crianças. Gente, esse é o dia em que as crianças desaparecem, tá? Pode reparar que pessoas famosas, a elite, sempre perde o primogênito. E nem sempre isso vai para mídia. Às vezes já fica grávida, já embaixo dos panos tem aquele bebê para sacrifício. Então, nem sempre você vai ficar sabendo disso. Então, cuide das crianças, tá? Se alguém da sua família for convidada aí para uma festinha satânica e você não puder proibir, né? Melhor uma criança traumatizada, né? E viva do que morta sem trauma nenhum. Mas se não puder proibir, acompanhe, porque os satanistas se preparam o ano todo para os rituais. Então a criança pode entrar numa casa que está pronto ali um ritual, um altar, e ela virar até um sacrifício. Essas coisas são muito importantes, não se esqueça. Conselho número 7, os dias são mais escuros, eu não sei se as noites são mais escuras, então mantenha clara a sua casa, clara, com vida, tá bom?
Conselho número 8, faça jejum, oração. Bote um louvor aí bem baixinho, sabe? Deixa tocando o dia todo aí, né? Os espíritos odeiam louvores. Conselho número 9. Se você mora próximo a um orfanato, visite essas crianças, sabe? Conte essas crianças, abrace essas crianças, porque normalmente eles ficam mais vazios. Eu não sei como funciona a dinâmica do Brasil, mas é bom a gente ficar esperto, né? Se puder dar um pulinho lá, contar as crianças, abraçar, beijar aquelas crianças, tá? Orar por elas é muito bom. Conselho número 10. Gente, levem isso a sério, tá? Vocês podem achar que é tudo besteira. O brasileiro acha que o carnaval é o pior dia do ano, né? Não. São esses 3 dias agora, tá bom? São os piores dias do ano. Vocês já ouviram falar a bruxa tá solta? Pois é. Então ela tá solta nesses dias e é uma realidade, tá bom? Levem essas coisas a sério, purifiquem a casa de vocês, enchem de energia viva, positiva, de luz, porque é isso que nós somos, filhos da luz, tá? Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vim trazer um vídeo bombástico. Você já parou para pensar por que mentiram pra gente que a Terra não é uma bola giratória, molhada e ela é plana? Por quê? Por que viajar é tão difícil? Tem que ter visto, passaporte, tem que dizer para onde você vai, hospedagem, quanto tempo você vai levar e tem prisão e deportação. Por que isso? Principalmente no norte, né? Brasil, África, ninguém está muito incomodado. Existe uma frase muito famosa nas redes sociais no mundo todo que diz assim: encontre o seu norte. Será que tem terras que querem nos esconder? Cadê o Jardim do Éden? Porque ele era aqui na Terra, não era? Pois é. Cadê? A árvore da vida, a escada do céu que Jacó teve um sonho, portal do abismo. Aonde é o abismo? Néfilins, gigantes, será que ainda existem? Porque a Bíblia diz, né, que havia gigantes na terra antes e também depois. Em Apocalipse diz que uma besta sobe do abismo. Aonde é o abismo? A única besta que sobe do abismo. Gog e Magog. Vai se levantar contra o povo de Deus, vai ir contra Israel. Quem era Og na Bíblia? Era um gigante. Nos últimos dias, o mais fraco em Jerusalém seria como Davi. Isso está em Zacarias 12:8. Mas espera aí, Davi era matador de gigantes. A Bíblia também diz que os anjos estão presos até o dia do juízo. Mas no dia do juízo, ou um pouquinho antes do juízo, eles serão soltos. É só um tempo determinado a prisão. Se prepare para saber de toda a verdade. Monte Meru, Suméria, Atlântida, Hiperbórea, a terra da aurora boreal. Ou você acha que alguém chegou lá na Groenlândia, um lugar todo branco, cheio de pinguim, gelo puro, e falou: Terra Verde, Groenlândia, vou colocar o nome desse lugar de Groenlândia, Terra Verde. No lugar branco, gelo. Será que existe um paraíso escondido por lá? A terra do arco-íris, da aurora boreal, a terra onde a bússola aponta. Quer saber da verdade? Vem comigo. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. E subirás contra o teu povo, Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam, a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo.
Te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Arco e lança trarão, são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, em cavalos virão montados dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Olá, gente linda que me assiste. Vocês pediram e o desejo de vocês é uma ordem. Eu abaixei várias séries, vários filmes e nós vamos comentar aqui cada um deles, as suas mensagens nada subliminares. Vamos começar com Godzilla. Nosso mundo está mudando. A extinção em massa que temíamos já começou. E nós somos a causa.
Nós somos a infecção. Para começo de conversa, Deus não fez uma terra bomba relógio, isso é conversa fiada dos donos do mundo para começar a eliminação em massa das pessoas. A terra é plana e segura. Como todo organismo vivo, para combater a infecção, a terra desencadeou uma febre. Seus governantes originais e legítimos, os titãs. Por milhares de anos, essas criaturas permaneceram escondidas ao redor do mundo. E a menos que todos os titãs sejam encontrados, nosso planeta morrerá e nós também. Eles são a única garantia de que a vida continuará. Quer dizer então que os seres humanos são uma praga sobre a Terra, mas esse monte de demônio que tem que libertar do abismo não são pragas não. São os governantes originais da Terra e através da volta deles é que nós vamos continuar a ter vida. Vida eterna. Você está maluca? Sinto muito, mas é o único jeito. Para quem ainda não entendeu como é o Apocalipse, eu vou dizer pela 1000ª vez. O Apocalipse é feito pelas mãos dos homens e o nosso Deus, o Deus da vingança, vai voltar porque ele não vai suportar ver os seus filhos morrendo na mão dessas pessoas que vão fazer parecer que é algo que vem dele e não vem. Aí o Leviatã, o monstro do mar. Viva o rei! Bom, aí depende de que rei, né? O meu rei com certeza não é. E os malucos, né? Que os terraplanistas são, como eu também sou, acredita no monstro marinho, que desde da antiguidade as pessoas acreditavam nisso. Agora é o Godzilla mais antigo, que começa com ataques em vários lugares do planeta e também um apagão geral. E criaturas monstruosas saindo do abismo. Destruição para todo lado e a lista de mortos é infinita. Então os vulcões entram em erupção. Bom, isso já está acontecendo, não é novidade. Na Antártida eles encontram alguma coisa congelada. Em 2019, presta atenção agora, gente. Encontram um sarcófago. Deixem eles lutarem. Quem? Os titãs, os anjos caídos que vão voltar. Estão marcando para 2019 aqui. Próximo trailer também de Godzilla, mais antigo. Não engana ninguém quando diz que aconteceu um desastre natural. É mentira! Não foi um terremoto, não foi um tufão. Porque a verdade é que vocês estão escondendo alguma coisa lá. Isso vai nos mandar de volta à Idade da Pedra. Que Deus nos ajude. Aqueles testes nucleares no Pacífico não foram testes. Eram eles tentando matá-lo. Você não faz ideia do que vem por aí. Claro que eu faço, amiguinho. Eu tô desperta e com os olhos bem abertos. Você entendeu a mensagem? Eu espero que sim, porque para mim estava muito claro. Escreve aqui embaixo. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!
que é essa nova cantora Billie Eilish. Eu confesso pra vocês que eu tô meio assustada com a forma como tá escancarado o mal, sabe? Eles já estão esfregando na nossa cara, sem máscaras, sem nada. Eu já queria ter feito esse vídeo há algum tempo, mas o teminha pesado, sabe? Ou coisa ruim de falar. Mas uma hora eu teria que criar coragem. E essa moça surgiu da noite pro dia, explodiu e está arrastando multidões de jovens atrás dela com uma mensagem horrorosa, uma mensagem de incentivo à psicopatia, a suicídio, a satanismo escancarado, o homossexualismo. Mas a mídia diz que ela fala só sobre aquecimento global. E são poucos os que estão incomodados com a mensagem que ela tem a passar, como se ela não passasse nada de muito ruim. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo e depois eu descobri que já tinha um vídeo a esse respeito falando que provavelmente ela vendeu sim a alma para Satanás, né? Para vocês verem que eu não sou a única que tenho esse pensamento a respeito dela, mas eu não quero que você pense exatamente como eu. Quero que você analise as imagens que você está vendo, analise as letras da música dela e tire você mesmo as suas próprias conclusões. É curioso também que parece que ela passa uma mensagem explícita, assim, do diabo, sabe? Como se fosse ele mesmo que estivesse se expressando através das músicas dela. Eu vou fazer um coquetel de músicas aqui, é claro, porque eu não posso passar uma por uma, né? Eu não tenho esse tempo todo para fazer essa quantidade de vídeos. Mas vamos lá. Não diga obrigada ou por favor. Eu faço o que eu quero, quando estou querendo. Minha alma é tão cínica. Eu sou desse tipo malvada. Faço sua mãe ser do tipo triste. Faço sua namorada ficar do tipo louca. Talvez faça para o seu pai o tipo sedutora. Eu sou a vilã. A única coisa em que eu sou boa é em ser malvada. Eu gosto quando você fica com raiva. Sai, capeta. Eu sou vilã. Vilã, vilã, eu sou má. Muito bem, o nome dessa música é Garota Má, se não me engano. Próxima. Todas as boas meninas vão para o inferno. Depende de que boas, né? Deve ser as boazudas. Meu Lúcifer está tão solitário, parado lá, matando o tempo. Não consigo me comprometer com nada além de crime. Portões de pérolas parecem mais com uma cerquinha de madeira, depois que você os atravessa. Tenho amigos, mas não posso convidá-los. Colinas queimam na Califórnia. Minha vez de te ignorar. Não diga que eu não te avisei. Ele está dizendo que vai acontecer alguma coisa que vai queimar na Califórnia, né? Estados Unidos vai sofrer, mas o pessoal vai ignorar. E quando a água começar a subir, opa, olha aí as ilhas sumindo, e o céu estiver fora de vista, o que ele quer dizer com isso? É o fim. Ela vai querer o diabo em sua equipe. Não vou não, meu amigo, não vou mesmo. Você sabe que não sou sua amiga, sem um verdinho. Sem maconha? Deve ser. O homem é tão tolo. Meu Lúcifer está solitário. Não há mais nada para salvar agora. Vixe, gente, parem de acumular riquezas, né? Vai tudo se perder agora. Meu Deus vai ficar me devendo essa. Não dá para salvar mais nada. Próxima música. Só vou te machucar se você deixar eu fazer isso. Hoje estou pensando nas coisas que são mortais. O jeito como estou te bebendo, como se quisesse me afogar. Como se eu quisesse acabar comigo. Pise no vidro, grampeie a sua língua, enterre um amigo, tente acordar. Classe canibal, matando o sol, enterre um amigo. Eu quero acabar comigo, eu quero acabar comigo. O que você quer de mim? Por que você não foge de mim? Por que você não está com medo de mim? Ouça, te mantenho no escuro. O que você esperava? Estou fazendo de você a minha arte e fazendo de você uma estrela e te conectando. Gente, ó, vendeu a alma por coisa ruim, ele tá fazendo a parte dele, fazendo você uma estrela, porém você vai ficar no escuro. Honestamente, eu pensei que estaria morta agora. Faça as pazes comigo, enterre um amigo agora mesmo. Sai coisa ruim, pelo amor de Deus, gente, que é isso? Tá pedindo um assassinato, um sacrifício humano. A dívida que eu tenho que vender a minha alma. Porque não posso dizer não, não posso dizer não. Cuidado. Quando todos nós dormimos, para onde vamos? Meus amigos não estão muito longe. Estão na parte de trás do meu carro. Deitei seus corpos. Eu estou assustada. Eu nunca caí de tão alto. Nunca vou te deixar ir. Misericórdia, cara. Caiu de tão alto mesmo. Caiu lá de cima.
E tem corpos dos amiguinhos, né? Em vez de falar, meus amigos estão aqui no carro comigo, não, os corpos deles estão ali atrás comigo. Próxima música. Espere até que o mundo seja meu, fria na extensão do meu reino. Cruz credo. Você deveria me ver usando uma coroa. Eu vou mandar nessa cidade de nada. Veja-me fazê-lo se curvar. Seu silêncio é o meu som favorito. Sangue é uma parede de mármore. Eu gosto do jeito que todos eles gritam. Diga-me o que é pior: viver ou morrer primeiro, dormindo dentro de um carro funerário. Eu não sonho. Veja-me fazê-lo se curvar. Os amigos que eu tive que enterrar, misericórdia. Eles me mantêm acordado à noite. Disse que não poderia amar alguém, porque eu posso quebrá-los. Eu só queria te proteger, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso não, é claro que não. O diabo não protege ninguém. Seja cauteloso. Não seja gentil. Você está comprometido. Eu sou o seu crime. Você está com o dedo no gatilho, mas o seu gatilho é meu. Assassina perfeita, mire no seu alvo. Me chame de insensível, me chame de fria. Gente, eu fiz um coquetel aqui com as músicas dessa garota, pegando as partes mais horripilantes, mas deixa claro aqui que está ensinando você a matar seus amigos, a se suicidar, a acabar com você mesmo, a vender alma por coisa ruim. Gente, pelo amor de Deus, que coisa mais horrorosa. E por outro lado, você percebe que ele está também te passando uma mensagem apocalíptica, né? Vai queimar, o céu vai sumir, as águas vão subir. Não diga que eu não te avisei. Eu sei que você vai ignorar. Gente, até o Coisa Ruim já tá falando que o fim tá chegando. Bom, eu sei que é um vídeo pesado, eu sei que nem todos vão querer assistir, mas, gente, pra mim, tá? O negócio tá tão escancarado aqui que eu não preciso ter a menor dúvida que essa moça vendeu a alma, que essa moça consegue hipnotizar as pessoas só com o olhar. E eu não sei como e não sei nem o porquê que esses jovens estão se deixando levar por esse tipo de coisa. Eles estão descendo cada vez mais fundo, sabe? Ao mais profundo do abismo. E os comentários nas coisas dela é do tipo: ela é uma deusa pra mim, eu sou louca por ela, eu me identifico com ela é tudo pra mim. Oh, meu Deus, como pode esse tipo de pessoa ser referência pra alguém, sabe? Uma pessoa completamente plantada pelo sistema, trabalhada desde o berço pra se tornar essa pessoa que vocês estão vendo aí. E isso só prova pra mim que nós estamos no fim dos tempos. Escreva aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Vendeu ou não vendeu a alma pro Coisa Ruim? Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Coloca um louvor agora, né? Pra espantar esses maus espíritos. Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vim falar do Carnaval Lacrador 2020. Você ouviu falar sobre o samba de enredo da Mangueira, que entrou ali um Jesus belo? Belo que eu digo é uma pessoa parda do cabelo Xuxa, né? Loiro Xuxa. Tinha um Jesus assim bem forte, com o coração radiante aqui, bem brilhando, né? Tinha várias cruzes. Gente, sabe o que estava escrito nas cruzes que o pessoal estava carregando? É, isso mesmo, bandido. Gente, qual o problema de Jesus ser negro? Porque tem um versículo bíblico que diz que aquele que estava sentado no trono tinha uma aparência de pedra jaspe, sardônica, mas tudo bem. A possibilidade de Cristo ser negro é bem grande, sabe? Agora, por que tem que enfiar o Salvador no carnaval, né? Ainda mais esse sistema de lacração de minorias, de pobre, da favela, levando dura de policiais, aquela coisa. Olha só, o brasileiro não é todo preto, o brasileiro não é todo favelado, o brasileiro não é todo pobre, o brasileiro não é todo gay, o brasileiro não é todo favelado. Peraí. Essa estratégia comunista de trabalhar ali com as minorias, com as classes baixas, classe baixa todos nós somos, ó, a cor da pele, ó, branca. Por que, gente, que é só minoria, né? Só o povo bandido tomando dura de policial no paredão. Vamos à letra desse samba de enredo. Ah, teve alguém que não gostou nadinha, né? Bolsonaro. Vamos lá. Samba de enredo 2020. A verdade vos fará livre. Eu sou da estação 1ª de Nazaré. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Oi. Se estão levando um Cristo na cruz, corpo de mulher, quem tem corpo de mulher é o bode, Baphomet. Moleque, pilintra.
Deus do céu. No buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Agora já virou Zé Pilintra, né? Moleque. Ou melhor, Moloque. Nasci de peito aberto, de punho cerrado. Oh, meu Deus, corpo fechado. Meu pai carpinteiro, desempregado. Mas carpinteiro não é desempregado, gente. Carpinteiro é uma profissão. Ah, pois é. Minha mãe é Maria das Dores, Brasil. Enxugo o suor de quem desce sobre a ladeira. Me encontro no amor que não encontra fronteira. Procura por mim nas fileiras contra a opressão. Que opressão, meu povo? Que opressão, né? Gostam de misturar Cristo nesta conversa de minoria. E no olhar do porta-bandeira para o seu pavilhão. Eu tô dependurado em cordéis corcovados. Não tá pendurado, meu amigo. Já saiu, sabe? Já ressuscitou. Tem ninguém pendurado mais. Mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo cravejaram o meu corpo. De novo não, gente. De novo não. Vocês estão sonhando que vai cravejar de novo. Não vai cravejar de novo coisa nenhuma. Os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Queria dizer que esperança, tolerância, não é assim que se trata o pobre. Oh, Cristo vem governar com vara de ferro. O povo não sabe, não entende o que Cristo vai fazer na terra. Favela, pega a visão. Não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Ah, tem Messias de arma na mão e não é Jair Messias Bolsonaro, é Messias mesmo, tá? Com vara de ferro dominando sobre os seus inimigos, que é isso que tá na palavra. Favela, pega a visão. Eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. Do céu deu pra ouvir o desabafo sincopado da cidade. Carei tambor, da cruz fiz esplendor e ressurgi no cordão da liberdade. Gente, não vai ter liberdade, tá? Não vai ter liberdade, não. Cristo vem para trazer amarras, tá? Senzalas. Cristo vem para trazer masmorras. O povo não sabe de nada, né? E viva a tolerância e o amorzinho para quem não tem tolerância e amorzinho para ninguém. O povo do amorzinho é cheio de ódio e intolerância. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar 1000 pecados. Mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Vão te inventar 1000 pecados, não só os pecados que vocês estão cometendo, porque estão procurando cometer mesmo. Gente, 1000 desculpas à minoria, 1000 desculpas ao pessoal da favela, 1000 desculpas aos gays, 1000 desculpas a todos vocês, tá? Eu sei porque minha família é mista, eu tô tudo junto e misturado com este povão e eu não concordo com nada do que foi falado aqui. E muito menos de pegar a religião dos outros. Gente, se a gente se calar, as pedras falarão, a gente não pode se calar. A gente não pode se calar. É Natal com Cristo gay, é Cristo na Sapucaí, sabe? Chega, é Cristo apanhando, sendo arrastado pelas ruas. Vamos protestar. Bastava falar do negro, bastava falar da favela, bastava falar da violência policial. Por que tem que misturar a religião, o que é sagrado no meio dessa conversa? Eu não concordo. E é isso, meu povo. Olá, gente linda que me assiste. Ontem eu fiz um vídeo sobre Angela Merkel e a sua ligação com Adolf Hitler. Se você não viu, dá uma passadinha lá para ver. Bom, essa é uma escrava Illuminati, ou uma senhora Illuminati, eu já não sei em que altura da pirâmide ela está, mas não deve ser na parte baixa, né? E você nota por causa desses simbolismos que ela faz com a mão o tempo todo. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, sem que haja cura. Recentemente, ela tem aparecido muito pouco em público, parece que ela andou doente. Reparem nessas imagens. O que você vê? Uma mulher sem equilíbrio, tremendo muito, e uma imprensa muito boa, porque filmou ela atrás do homem para não dar para perceber que ela está numa situação muito difícil. É uma forma de esconder, de camuflar o que eles estão tentando não mostrar. E logo cortam a gravação, mas a gente passa de novo e passa mais devagar e passa até mais de perto. E se você pensa que aconteceu uma vez só, você está muito enganado.
Aqui ela está em outro evento, começa a se segurar porque ela sentiu que o equilíbrio está faltando, começa a tremedeira, segura nos braços. Uma pessoa gentilmente oferece aí um copo de água, ela pega, mas aí ela pensa, opa, vou tomar um banho, melhor não, e devolve o copo. Minha gente, o que está acontecendo com esta mulher? Uma das mulheres mais poderosas da face da Terra está sofrendo de um mal de Parkinson da pior qualidade da face da Terra. Mas mal de Parkinson não chega a esse extremo, né? É muito, muito raro. Então nós temos uma segunda hipótese. Algumas tribos indígenas que praticavam canibalismo pegavam a doença de Kurus, que tem a ver com prions em cérebros contaminados. Essas pessoas perdiam a capacidade de ficar em pé, de andar normalmente. E o prion mais conhecido é a doença da vaca louca. Não são poucas as pessoas que estão aparecendo com esses streamlix. Ou nós podemos também considerar a hipótese de MKUltra. E não são poucas as pessoas famosas que estão dando problema na sua programação de MKUltra. Alguns param, parece que não pensam mais, não vivem, não respiram, ficam um tempo assim como se fossem robôs. Outros perdem o equilíbrio no meio da rua, outros começam a lutar e andar bem devagar, como se estivesse sendo controlado. Outras pessoas estão conversando e dando entrevista e do nada começa, alô, alô, quem tá falando comigo? Oi, começa a chorar. Meus amigos, o negócio é muito bizarro. About what happened from Mexico to London. It was pretty rough, yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Ew, I don't think that's good. E o que a TV diz sobre a saúde desta mulher? Bom, não diz nada, né? Porque eles não devem satisfação a nós escravos. De uma coisa certa, esses alienígenas estão com problemas de continuar entre nós se passando por humanos, você não acha? E você, o que pensa de tudo isso? Doença degenerativa? Resultado de rituais religiosos? Ou falha do controle mental? Escreva aqui embaixo. Qual é a sua opinião? Se for uma doença da idade, eu desejo melhoras. Mas se for resultado de práticas contra a humanidade, então o castigo vem a cavalo, né? E isso ninguém pode impedir. Bom, sobre esta carta, vamos falar o que está escrito lá. Eu tive que copiar tudo e traduzir. Lembrando que essa carta foi escrita em 1994, ok? Para quem não sabe que carta é essa, é um jogo dos Illuminatis, tá? Que previu várias coisas que aconteceram, inclusive a queda das Torres Gêmeas. Vamos lá. Chega, ou já chega, ou já é suficiente. A qualquer momento, um de nossos atiradores podem tombá-lo. Tenha um bom dia. Isso é uma ameaça, né? Para quem sabe ler, entendeu que isso é uma ameaça. Para jogar esta carta, antes de qualquer coisa, remova todos os zaps. Bom, eu não sei o que significa zap, é alguma coisa ali do jogo. Teria que estar jogando, sei lá, os dadinhos, não sei o que é. Congele o poder. Preocupe-se em limpar a casa. Eu acho que é casa branca, tá? No segundo sentido da frase. Você não pode desenhar cartas de enredo nesse turno. Significa, nesse momento, nós não podemos ver o desenrolar, o enredo da nova ordem mundial. Você não pode caminhar, você tem que fazer primeiro, antes de qualquer coisa, a faxina na casa. Ou seja, está congelado nesse momento, eles estão de mãos atadas, vamos colocar assim. Bom, por que vocês acham que Donald Trump
está sendo perseguido? Por que a mídia está difamando tanto ele? Por que ele está sendo ameaçado de morte? Vamos ver? Donald Trump não jurou sob a Bíblia maçônica. 6 pastores fizeram orações em sua posse. Ele disse que vai voltar com a Bíblia nas escolas. Ele é contra o aborto e cortou o orçamento destinado a essa política. Ele é contra a imigração ilegal e diz que erradicaria da face da terra o islamismo radical. Ele é amigo de Israel e colocaria Jerusalém como capital de Israel. E mais do que isso, levaria a embaixada americana para Jerusalém. Ele é contra o casamento gay e a favor da família instituída por Deus. Cada país tem que ter a sua própria soberania, nada de governo global. Mesmo porque a globalização só enriquece os banqueiros e a elite. Permitiria a construção do 3º templo em Israel. Ninguém apoiou isso até hoje. Bom, vocês sabem quem é Jared Kushner? É o genro dele. Bom, ele é judeu, circuncidado ao 8º dia. E para não ser considerado nepotismo, que ele colocou ele como seu primeiro conselheiro, ele trabalha sem salário. Ele é um guardador do sábado e ele não atende nem telefone no sábado. Ivanka Trump é sua filha, ela fecha sua loja no sábado. Aí eu te pergunto, Donald Trump assinaria uma lei dominical contra sua própria filha, contra seu próprio conselheiro, seu genro? Eu acho que não. O Papa introduziu, né? Tava tudo certo, até esse tal de Trump entrar. Ben Carson era candidato à presidência, junto com Donald Trump. Ele deixou de ser candidato e hoje ele é secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Ele é um adventista do 7º dia e guardador do sábado. Capelão do Senado americano é Barry Black. Ele é pastor adventista do 7º dia. Ele é guardador do sábado. Bom, o Papa disse que Donald Trump não é cristão. Ele não é cristiano. Soltanto in fare muri e non fare ponti non è cristiano. Soltanto dico, questo uomo non è cristiano. Os presidentes que foram mortos dos Estados Unidos, John Kennedy, foi morto por quê? Porque não era maçom. Abraham Lincoln foi morto por causa de quê? Não era maçom. Donald Trump vai ser morto por quê? Deve ser porque ele não é maçom. John Kennedy tentou acabar com a CIA, aquela CIA jesuíta. Ele começou a imprimir dinheiro sem aquela frase da nova ordem mundial, sem aquele triângulo do olho de Horus. Arrancou essa frase, nova ordem mundial, da cédula e rompeu com o Banco Central. 6 meses depois, estava morto, tá? Obama humilhou Israel e fez acordo nuclear com o Irã, que sonha arriscar Israel do mapa. Por quê? Porque Israel é o povo do sábado. Aí eu te digo, se Donald Trump não tivesse entrado, o meteoro já tinha caído, a lei marcial já tinha sido assinada, o governo global já tinha sido implantado, e a invasão alienígena já tinha acontecido. Por quê? Porque aquele anticristo daquele Obama já tinha deixado tudo no ponto de bala. Dá uma olhadinha na internet, Clinton e aliens são assim, unha e cutícula. Bom, eu entendo a eleição de Donald Trump como Deus fazendo assim, opa, pitou, tempo. É um tempo que Deus deu. Acho que a pregação do evangelho seja pregada em todo mundo, em todas as nações, para que venha um fim. Eu creio que é Deus fazendo isso aqui, A própria carta disse isso, congela, não dá para fazer nada. Vamos limpar a casa primeiro, porque não dá, a casa tá suja, não dá para continuar. Não dá para continuar o enredo, o desenrolar das coisas que eles estavam planejando, não dá para fazer com Trump ali. Se você quiser saber mais, tem vídeo aqui embaixo, tá bom? Falando sobre esses assuntos. Essa é a minha opinião, espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijinho na mão. Até o próximo vídeo. Tchau.
Olá, gente linda que me assiste. Como vocês sabem, eu não acompanho o carnaval, mas tem uma escola de samba que tá dando o que falar e merece ser comentada. É a Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, espero estar falando correto, que fez aí uma clara alusão de as quantas andas a nossa política, essa sem vergonhice que é a nossa política, esse golpe de Estado e todo o resto, reforma da Previdência. Então eu vou comentar sobre essas coisas nesse vídeo. O que eu penso do carnaval? Que todo mundo pensa que é pão e circo romano, só adaptado à cultura brasileira. É a festa da degradação da moral e dos bons costumes, financiada pelo dinheiro público. E quem se beneficia disso? Ah, você já sabe. Os milionários na hora de declarar imposto de renda, né? Mas sim, essa escola, gente, começou falando sobre a forma de escravo que era o Brasil, a escravatura, a forma como os negros eram tratados e tal. E será que isso melhorou? Será que isso mudou? Será que o Brasil evoluiu? É claro que não. Só a música já diz o seguinte, presta atenção na letra. Meu Deus, está extinta a escravidão? Não sou escravo de nenhum senhor. Fala sobre o quilombo da favela, que é viver na favela como se estivesse dentro do quilombo, não faz diferença nenhuma. Falta no seu peito um coração? Ao me dar a escravidão e um prato de arroz e feijão? Aonde mora a liberdade? Não tem ferro nem feitor. Meu Deus, liberte o cativeiro social. Muito forte, né, gente? Muito forte. Aqui nós vemos um carro inteiro só para a Lei Áurea, né? Para a abolição da escravatura, mas que ao mesmo tempo mostra que os escravos não foram libertos coisa nenhuma. Eles continuam presos, claro que de uma forma bem mais sutil. Depois nós vemos o produtor rural, ou pequeno produtor, também escravo, porque ele não recebe nenhum tipo de financiamento, e que acaba se vendo obrigado a ir para as grandes cidades se entulhar nos quilombos das favelas, que é assim que a música comparou as favelas como os quilombos. E eles são obrigados também a trabalhar em trabalhos informais, como vendedor de picolé, vendedor de coisas assim na rua. Gente, essa parte eu achei incrível. Repare, esse povo está vestido de vermelho, segurando a foice e o martelo. Vê se isso não é uma clara demonstração do comunismo. Para mim é. Essa classe trabalhadora também com a carteira de trabalho toda manchada, suja, como vocês podem ver. E esses patinhos representando o pessoal do panelaço, o pessoal da coxinha que bateu panela nas ruas para poder tirar Dilma e entrar o Temer, trocar 6 por meia dúzia. As Marias vai com as outras, e você percebe essa mão por trás, e foi tudo controlado, isso foi tudo planejado, né, por uma elite global. Aí nós vemos essa mão, que é o carro principal. Essa mão sai de dentro da bandeira do Brasil, que recolhe os impostos sem dó nem piedade. E você vê também outras mãos ao redor do carro, de terno e gravata, controlando o quê? O pão e circo que o povo adora. Controlando também a opinião pública, certo? E em troca oferece aí o pão e circo, que é o futebol brasileiro, que eles estão vestidos com o uniforme da CBF, uniforme da seleção brasileira. E atrás deles você percebe aí a classe trabalhadora médica, também com a sua carteira na mão. Gente, essa gravata em forma de triângulo, muito bizarro. E em cima desse dinheiro aí, desse saco e desse ouro, a classe dominante, né, que controla todo o resto. Vocês observaram que estava em cima do saco de dinheiro o nosso presidente Temer, que pouco se importa com a opinião pública. Ele foi representado por esse vampiro neoliberalista, que veio para acabar de destruir o nosso país. Tinha de tudo, gente. De verdade, isso foi um protesto.
Essa é uma crítica à reforma trabalhista, à reforma da Previdência. Todas as pessoas com as carteiras de trabalho na mão, que não vale mais para nada. E aí está cheia de tiro e facadas, como você pode ver perfeitamente nessas imagens. Que mostra que o Brasil realmente não se livrou da escravidão. Continuamos no quilombo, né, da existência, que é esse sistema de governo nada democrático, que nada mais é do que uma escravidão moderna. Qual foi a postura da Globo Lixo diante dessa situação? Gente, eu nunca vi uma apresentação mais calada. Sinceramente, eles ficaram mudos, não sabiam o que comentar. Preferiram não comentar nada por se tratar de temas delicados como racismo, desigualdade social. Os narradores ficaram constrangidos dessa emissora Globo Lixo. Ficaram numa saia justa e ainda por cima mexeram os seus pauzinhos para que, na hora da apuração, essa escola de samba não fosse a vencedora. Em momento nenhum eles citaram esse vampiro neoliberalista como sendo o nosso presidente Temer. Em momento nenhum. A gente podia ouvir até as suas risadinhas, né? Acharam até engraçado algumas coisas, mas eles estavam totalmente sem ter o que comentar. Bom, o que eu posso dizer sobre esse vídeo? Que existe uma forma de quebrar esse sistema de governo, que é voltando às origens, é bebendo a água da nascente, é comendo aquilo que a terra dá, aquilo que você plantar, é trocando o seu gás de cozinha pela lenha, é trocando a sua energia elétrica pelo fogo. Gente, ia quebrar esse império, ia quebrar esse sistema de governo, olha, de uma forma clássica. E é isso que eu tenho pensado seriamente para a minha vida. Tenho pensado em voltar às origens e parar de depender desse sistema demoníaco que governa o nosso. Essa daqui informa que ele quer governar como um presidente jupiteriano, cultivando uma áurea distante quase imperial. Vocês querem o quê? O cara é príncipe, né? Na revista Exame diz: Macron pede negociações de paz entre Israel e Palestina. E pediu a presença de Benjamin Netanyahu e disse que as negociações não devem ser questionadas na prática. E diz que tem a intenção de continuar com ações diplomáticas para erradicar ameaças de grupos xiitas, libaneses e Hezbollah. E busca uma paz justa para os sírios. Isso aqui é interessante. Macron convidou Benjamin Netanyahu para participar das homenagens no 75º aniversário das operações das forças francesas de 1942, que colaboraram com o nazismo e o extermínio dos judeus. Bom, meu marido disse que Macron tem uma cara muito de bobo. Aí eu te pergunto, esse aqui não tinha não? Na área da saúde, ele anunciou que as vacinas para as crianças que eram recomendadas passarão a ser obrigatórias, sendo um total de 11 vacinas obrigatórias. Bom, todos os links das notícias estão abaixo do vídeo se você se interessar. Bom, se você não viu o vídeo da marca da besta, não veja esse, porque vai dar uma confundida aí. Ficou pequenos detalhes que eu não coloquei naquele vídeo, que ele já estava longo demais, e eu vou colocar aqui. Eu quero dizer que tem um barulhinho aí, porque assim, gente, quando você liga a câmera, tá um silêncio do céu. Quando você liga a câmera, minha amiga, vizinho liga carro, fazem show ali na esquina, é uma coisa que só Jesus na causa, né? Eu falei no vídeo passado e eu vou falar novamente sobre a estátua do rei Nabucodonosor, que os pés, eu falei já, não são de ferro totalmente. Vai se misturar com barro, tá? Então tem gente temendo que esses pés são de ferro, são de Roma Papal. Sim, Roma Papal continua, mas agora ela vai dar a mão com outra besta, ok? Bom, para quem viu meu primeiro vídeo sabe
que todas as religiões do mundo seguem de alguma forma o paganismo. Adoram o Deus Sol. Se não adora o Deus Sol, adora a Semíramis, a Lua, ou Tamuz, a estrela, não importa. E tem uma passagem na Bíblia que diz: assim como caíste do céu, ó estrela da alva. Qual estrela, o astro mais brilhante que nós temos aqui? O Sol. Logo, eles associam que se estão adorando o Sol, ou se estão adorando a Nimrod, logo estão adorando a Lúcifer. Dá para entender? Eles creem totalmente que Nimrod foi reencarnação de Ramsés, um faraó, Baal, isso já falei, né? Baal Judá, Marduk, Alexandre o Grande e o imperador Constantino. Eu creio em reencarnação? Não, não creio em reencarnação. Só que não vem um caso que eu creio, é o que eles estão pregando, certo? Você já parou para analisar que os pagãos erguem em todos os lugares do mundo os postes ídolos? O que significa isso? Você não sabe. Sabe de nada, inocente. Então eu vou entrar na pornografia, tire as crianças da sala e não ridicularize o vídeo. Pergunte para um maçom. Não, maçom tem voto de silêncio, né? Pergunte um padre. Padre também não vai falar, né? É só bom para mim mesmo falar uma verdade para você. O falo do Deus Sol, dizem que foi o maior do mundo e ele é super cultuado também pelo falo. E quando ele foi esquartejado, a única parte que sumiu do corpo dele foi as partes íntimas. E a esposa desapareceu com essa parte. E você acha mesmo que essa religião masculina não iria se unir à religião feminina? Nimrod, Semíramis, dá uma olhadinha. Gente, chega a ser ridículo, não é? Mas é verdade. Ah, meu Deus, eles acreditam em cada coisa, cultuam cada coisa. Gente, se por um acaso, da agora em diante, quem não celebra o Natal ter que morrer por isso, não celebre, porque isso virou uma marca da besta. Se por um acaso o domingo virar o dia de guarda totalmente, sair uma lei dominical, um decreto de morte, vai acender as fogueiras. Ah não, hoje não é fogueira, né? Agora é campo de concentração do FEMA. Não guarde o domingo, porque isso é marca da besta. Logo, quem pagava no domingo o dia que não trabalhava, no sábado, não vai mais conseguir emprego, não vai mais conseguir comprar ou vender. Se o selo da agora em diante de identificação, todos os seus cartões, identidade, CPF, for um solzinho aqui, não coloque marca nenhuma. Só a única marca que Deus te deu foi a sua digital, que Deus colocou aqui para você. Gente, pode ser em formato de cruz. Vocês sabem as variações do formato de cruz. Do formato de cruz saiu até nazismo. Cruz nunca representou o cristianismo. Jesus venceu a cruz. Dizem, eu não sei se eu vou falar uma besteira, que o peixe representa os cristãos, mas cruz não. Não aceite. Isso pode ser uma forma de sol. Por quê? Porque sai para lá, sai para cá, sai para cá, sai para cá. É sol. O que eu quero? Que você esteja inoculado, vacinado, imunizado contra o paganismo e contra a adoração ao sol. Não importa a roupagem que venha. Você bate o olho, você sabe que é adoração ao sol.
Se de agora em diante matarem as pessoas que não creem em heliocentrismo, a gente rodando em volta do Sol como se ele fosse o astro-rei, não acredite mais em heliocentrismo, porque isso se tornou uma marca da besta. Entenda, ele pode vestir máscara, ele pode mudar de roupa, mas no fundo é a mesma coisa, adoração ao Sol. Ore a Deus, peça sabedoria e Ele vai com certeza clarear a sua mente, abrir a sua mente, sabe, para entender as coisas de Deus e para a gente não cair no engodo de Satanás. Olá, gente linda que me assiste. Vocês pediram e eu vou responder com relação a essa fitinha vermelha. Você já viu algum famoso usando essa fitinha no braço como se fosse um amuleto, uma proteção? Dá uma olhadinha. Bom, tem que ser uma lã vermelhinha, tem que ser no braço esquerdo, uma pessoa querida tem que te ajudar a dar 7 nós. 1, 2, 3, 4. E tem que repetir numa oração em hebraico, que eu não vou saber fazer, né? A maioria das pessoas não sabem fazer, acho que basta estar perto, uma coisa assim. 5, 6, 7. Pronto. Ben porad Yosef, ben porad Aleihim, Banot Zada Haleishur, Hamalah, Hagoel, Oti Mikol Ha-Yeref, Et Harim, Vikare Bahem Shmei, Vishen Avotai Abraham, Vitzhak, Viddu Larov Berev Haretz. Dizem que até hoje se coloca essa fita vermelha no túmulo da Raquel dos tempos bíblicos, e que ela foi uma matriarca da Cabala. Vamos ler um pouquinho o que a palavra diz sobre essa tal de Raquel. Gênesis 31, 34. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas não encontrou nada. Significa que ela era idólatra, né? E que ela tinha roubado, idólatra e ladra, roubado ídolos para poder idolatrar. Então, assim, se por um acaso essa Raquel é exemplo de botar fitinha aqui, não é exemplo para mim, né? Idólatra, ladra e mãe da cabala judaica. É, uma das matriarcas da cabala judaica. Realmente não é um exemplo que eu gostaria de seguir para minha vida. E dizem que essa fitinha traz proteção contra ciúmes, inveja, mal-olhado. Todo sentimento ruim que a gente tem vai sair, até as nossas invejas, nossos ciúmes vão embora. É uma imunização espiritual e te dá essa imunidade para você não perder os bens que você já adquiriu, né? Que olho gordo assim nas suas coisas, você perde até o que você já adquiriu. Eu acho que eu vou amarrar uma dessa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, no tornozelo, no pescoço e pendurar nas orelhas para ver se funciona, né? Falando sério, gente, isso não passa de ritual cristão ou macumba gospel, como você queira chamar. Aí, não leve a mal quando vier pastor aí com a sua vassoura ungida, tijolinho ungido, colher de pedreiro ungida, a água do Rio Jordão, óleo das azeitonas, do Monte das Oliveiras. Tá tudo junto, né? Tá tudo no mesmo patamar. Se você vai levar o cimento da bênção, o cimento especial da casa própria, do negócio próprio, você vai ter em casa essa colher, essa ferramenta, amém? Essa aí não é pra você enfiar no cimento, não, isso é ungido. Você que vai ajudar com uma oferta de R$100, uma oferta de 200, 300 ou mais, R$1.000, R$600, nós vamos enviar para você
essa água ungida. E eu quero dizer para você, quando você pegar esse sabão que foi consagrado em Israel, o único cordão que está na Bíblia, sabe, que realmente aconteceu e que é uma história linda, a história de Raabe. E não foi uma cordinha fininha dessa, não. Foi um belo uma trança, talvez até de lençóis. O povo de Israel tinha que olhar ao longe e ver o sinal na janela dela, tá? Não podia ser uma coisinha dessa, ninguém ia ver, ia botar fogo na casa dela com todo mundo dentro. Então, assim, é o único cordão vermelho que tem na Bíblia. Isso aqui, ó, não te protege de nada. Se o Senhor não cuidar da sua casa, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não mandar um anjo se acampar do seu lado, porque você o teme, porque você o segue de todo o seu coração, pode amarrar uma dessa em toda a parte do corpo, nada vai funcionar. E não passa de uma modinha. Um tempinho atrás estavam usando aquele olho que tudo vê, não sei nem o nome daquela pulseira, cordão e anéis e brincos, sabe? A única proteção que nós temos, ó, vem de cima. Tá bom? Objeto nenhum pode te proteger de absolutamente nada. A não ser sim, né? Uma arma. Aproveita que Bolsonaro já abriu aí uma concessão. Isso aí pode te dar uma proteção extra, mas isso aqui, não. Escreva aqui embaixo o que você pensa aí dos amuletos sagrados. Um beijo no coração. Fica com o Papai do Céu. E eu vou ali arrancar esse troço agora, porque eu dei um monte de nó e não vai sair tão cedo. Tchau. Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vim falar do segredinho dos sapatos vermelhos. Bom, nós temos aqui alguns filmes que mostram que o sapato vermelho parece que é uma coisinha do mal. Na verdade, eu tenho sapatos vermelhos e eu sei que vocês também devem ter. Eu não quero que você se desfaça dos seus sapatos, mas que você saiba o lado oculto de certas coisas. Esse é o conto de fadas de Karen. Como todo conto de fadas, né? A mocinha é pobrezinha, não tem dinheiro pra nada e de repente ela consegue um lindo sapatinho vermelho. E como esse é um conto cristão, ela foi para a Igreja Católica para ser crismada. E foi o maior escândalo aquele sapato vermelho no pé dela. Era uma coisa muito vulgar para uma menina tão jovem. No fim desse maravilhoso conto, ela perde os pés sendo decepada com sapatinhos vermelhos e tudo. Nossa, que coisa linda, né? Mais estranho é que ela não podia entrar de sapatinhos vermelhos dentro da Igreja Católica, mas o Papa pode usar sapatinho vermelho. Sem problemas. Aqui temos outras histórias infantis, onde o flautista atrai uma multidão de crianças, ele usa a cor vermelha e os sapatos das crianças também são vermelhos. Temos um outro filme, onde a moça espreme os sapatos vermelhos e eles saem sangue, significando o quê? Sangue de sacrifício? Quem sabe? Nós também temos aqui uma carta de tarô, o Devil, que significa o diabo, de olho na mocinha que usa sapatos? Sapatos vermelhos. E nós temos aí o maior pedófilo, você não precisa ser enganado sobre isso, que é o Papai Noel, que usa até peças íntimas, meias e muita coisa vermelha, né? Vejam esse filme, Lolita. Lolita é uma mocinha inocente, né? Que é assumida por um homem, um pedófilo, e ela é abusada o filme inteiro. Pois é, e eles colocam isso com naturalidade, como se ela se divertisse muito, sofrendo todo tipo de abuso. Olha só, a outra imagem relacionada a Lolita, nós vemos um motel, uma placa de motel, nossa, que interessante. Nós vemos também sapatinhos vermelhos para todo lado, né? E ela em posição super sexual. Os 7 anões e os sapatos mágicos. Que cor é o sapato mágico? É vermelho. Cinderela em Paris. Para você ter uma vida muito boa e desfrutar de todas as maravilhas desse mundo, você precisa se sujeitar a calçar sapatinhos vermelhos. É interessante porque em festas de ricos e poderosos, a fantasia, a única coisa que era exigida dos convidados era o quê? Sapatos vermelhos. Olha, gente, que interessante. E agora nós vemos uma exposição de arte, onde crianças são pintadas com sapatos vermelhos. Repare bem, essas crianças estão em posição de submissão, certo?
talvez até de prisioneiras, usando sapatinho vermelho, e as mãos e o bumbum delas também estão vermelhos. Será que passaram por algum tipo de abuso? Você pode ver que meninos ou meninas não tem diferença, tem que calçar o sapatinho vermelho, pintar a boquinha de batom, botar um lacinho, não interessa, serão abusados de forma igual. Agora nós vemos um menino pendurado numa posição de sexo selvagem, de tortura, chame do que quiser isso, pelo amor de Deus. As meninas estão ajoelhadas agora num local que você vê, você percebe que é um banheiro, né? Tem azulejos, tem ralo, e elas estão com o bumbum bem vermelho, a palma das mãos bem vermelha, os pezinhos vermelhos, que pode significar sacrifício, sangue de sacrifício ou mesmo abuso sexual. E a exposição continua com uma menina de sapatos vermelhos num lugar cheio de azulejo, e essa outra já partiu dessa para uma bem pior, né? Está abandonado seu cadáver num pântano usando sapatinhos vermelhos. E aí está o pedófilo com os pés vermelhos do sangue dos sacrifícios e dos abusos infantis. Nem açougueiro esse cara é para ficar com os sapatos encharcados de sangue. E aí eu te pergunto, você gostaria de ir numa exposição de arte dos sapatinhos vermelhos? Eu acho que não. Agora nós vamos ao desenho bem conhecido, que é o desenho dos Simpsons. Nós temos esse palhaço que usa sapatos, que cor? É vermelho. E no quarto da Lisa, temos um palhaço na parede, né? E ela também usa sapatinho vermelho. Agora, no quarto do Bart, tem palhaço para tudo quanto é lado. Ele é totalmente fanático nesse palhaço, certo? E depois de ser tão fanático assim pelos palhaços, ele começou a mostrar o bumbum para todo mundo. Nossa, que coisa linda! E o pai dele corrige ele como? Enforcando, estrangulando. Exatamente assim que as crianças vítimas de abuso sexual, né, são sacrificadas. Ou, pelo menos, punidas. Agora, reparem na cara do palhaço e na cara do papai das crianças. Se não é exatamente igual. Meus amigos, a situação é bem feia, né? Nós temos aqui uma propaganda do couro fino. Amo brincar com os sapatos couro fino da mamãe. Incrível! Colocaram batom vermelho na criança, desnecessário, e todos os sapatos são vermelhos. Isso é uma clara erotização infantil. Bom, para mim é. E essa propaganda? Vem em mim que eu tô facinho, facinho. Se eu não me lembro, eu não fiz. Olha que interessante. E quem é que tá botando a cara nessa propaganda pedófila? Se não é o nosso Luciano Huck, sem noção. E no alto do Piauí, nós temos sapatos vermelhos em frente à igreja, na escadaria, contra o feminicídio. Então, sapatos vermelhos significam a morte e o sangue de vulneráveis. Essa é uma foto muito bizarra de Bill Clinton usando sapatos vermelhos, sentado assim, descansadamente na casa de um grande amigo dele. É engraçado porque sapatos vermelhos são símbolos de escândalos sexuais, não é mesmo? Escândalo de pedofilia envolvendo políticos, ricos e poderosos. Esse é o segredinho sórdido dos sapatinhos vermelhos. A verdade é que a Igreja Católica não tem a menor explicação para esses sapatos vermelhos. Ou tem desculpas esfarrapadas que não vale a pena eu citar aqui. Por exemplo, o sangue dos mártires que eles mesmos mataram. Deve ser por isso que a Igreja Católica vive pagando indenizações milionárias às vítimas de pedofilia. E você, o que pensa sobre isso? Será tudo uma mera coincidência? Meu povo, a verdade é muito dura para encarar.